Boa tarde a todas e todos. Bom dia e boa noite para aquelas e aqueles que estejam assistindo esse vídeo no outro horário. Eu sou Pablo Rodrigues, sejam bem-vindos ao História Contra Pelo 2. Já dá like no vídeo, se inscreve no canal, estamos na meta dos 50 inscritos. Hoje nós vamos falar sobre filosofia. Quem é que gosta de filosofia? Diz aí pra mim, escreve nos comentários. Você curte, você não curte? Bom, a continuação desse vídeo é sobre um outro vídeo que eu já fiz, já está participando deste canal, que é o que é a filosofia. Filosofia é amor à sabedoria e se contrapôs à narrativa dominante naquela época da Grécia Antiga, que era os mitos. Os mitos, eles eram narrativas que apelavam para o sobrenatural, a intervenção dos deuses, como o caso da Guerra de Troia, onde a filha de Zeus, Helena, foi raptada por um troiano e o seu marido, que era um espartano, se sentiu totalmente ultrajado, que era Melenau, então chamou Aquiles para batalhar nessa guerra, e Aquiles era um herói grego, ajudado por alguns deuses. A guerra durou bastante tempo entre gregos e troianos, e muito conhecido também aquela história lá, que faz parte, né, dessa guerra, que é o caso do presente de grego, né? Então, nós temos essa narrativa mítica, muitos deuses compunham o panteão sagrado da sociedade grega, que era uma sociedade politeísta, acreditava nesses vários deuses, Poseidon, deus dos oceanos, tinha Hades, o deus do submundo, e o deus de todas as coisas, que era Zeus, também o deus do raio. Nós tínhamos Afrodite, a deusa do amor, enfim, muitos outros deuses. A filosofia vem para se contrapor a essa narrativa mítica, porque a filosofia buscava questionar. Filosofia, filo, amor. Sofia é o saber, amor, a sabedoria, ao pensamento, à troca de ideias. Então você tem aí um debate filosófico que surge na polis, a cidade grega, numa comunidade de cidadãos formada por homens brancos maiores de 21 anos. Esses homens iam lá debater na cidade grega e decidir acerca dos problemas políticos, econômicos e culturais que envolviam aquela sociedade. Então você tem a filosofia, ela tem uma linhagem, um segmento. Primeiro você tem os filósofos que nós chamamos pré-socráticos, que se preocupavam com a natureza, a physis, e por isso nós temos hoje a chamada física, a ciência, que se pauta aí nas leis naturais, enfim, nas questões que envolvem a termodinâmica e muitas outras áreas ou sub-áreas que compõem essa física. Então, você tem esses gregos, primeiros filósofos, que se preocupavam com o ordenamento da natureza, o surgimento também dessa própria natureza, do cosmos, e por isso a cosmologia. A preocupação era a preocupação com o universo. Quem criou todas as coisas? Como que essas coisas se davam? Então a explicação se dava dentro da própria natureza. Logo, esses filósofos estabeleceram o logos, a razão, como a necessidade imperativa para explicar as coisas. Você tem os pré-socráticos, eles estabeleceram uma causa primeira, que era a arte, ou arche. Para Heráclito era o fogo, Tales de Mileto, que era o nosso primeiro filósofo da cidade de Mileto, era a água. Nós temos muitos outros filósofos aí. Pitágoras colocou o número como a causa primeira. E hoje eu gostaria de falar nesse vídeo especialmente sobre um choque de paradigmas. Você tem dois filósofos, aqui eu já falei sobre um, e ele é fundamental também nessa questão, que é Heráclito. Heráclito é uma escola e você tem a outra escola representada por Parmênides. Heráclito dizia, numa frase bem conhecida, que você não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Nem você é o mesmo,
nem a água é a mesma e nem o rio é o mesmo. Então o Heráclito se pautava sobretudo na questão do movimento. A realidade, ela é absoluta, ela existe e tudo mais, só que ela varia com o tempo. Ela é uma realidade contraditória, onde há um choque entre várias circunstâncias, há várias partes que compõem essa realidade. Então há um todo, esse todo ele é dividido em partes contrárias e essas partes se chocam e formam um novo todo. Isso a gente pode chamar, embora na época não tivesse essa terminologia, esse conceito ele é mais desenvolvido no século XVIII e XIX, com Hegel e depois com Marx, que é dialética. Então isso seria dialética, esse movimento dos contrários que formam uma realidade nova. Você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Só para resumir, é mais complexo que isso, mas tentando resumir. E você tem Parmênides. Parmênides, ao contrário, dizia que a realidade ela é única. Ela não modifica com o tempo. Ela é uma coisa estática. Existe uma única realidade e vai ser assim sempre e ponto. Então ele dizia que os nossos sentidos, né, a experiência que nós temos acerca da realidade, eles são enganosos, né? Então essa realidade ela sempre vai existir, por isso com ele surge o monismo, essa escola de pensamento. Vocês gostaram desse vídeo? Se inscrevam no História Contra Pelo. Próximo vídeo, né, vou postar aí provavelmente sobre outro tema. Então é isso, se inscreva no História Contra Pelo, tamo junto, até o próximo vídeo.